Finalmente, depois de 4 temporadas, o nome da série fez sentido. A cobra realmente caiu. E aí, pessoal, beleza? LP aqui, estamos aqui pra falar da nova temporada de Cobra Kai. Que, ai meu, foi a minha favorita de todas as 4. Bom, esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando desde que começou dezembro. Que eu gravei muitos vídeos pra garantir dezembro e janeiro com vídeo pra vocês. E eu não teria tempo pra gravar e nem pra editar e tal. E talvez a minha pronúncia esteja um pouco estranha, porque eu tive um probleminha médico, meu rosto parou de um lado. Mas estamos tentando aí. Os próximos vídeos que vão seguir esse mês são vídeos que foram gravados antes, tá? Eu tô gravando esse porque eu tô muito no hype da série. E também porque eu conseguiria, postando esse vídeo na quarta-feira, eu conseguiria ter mais tempo para editar o vídeo que iria entrar nessa semana, que teve um probleminha com direitos autorais. E eu vou dar um jeito de não deixar ele com blur o vídeo inteiro, para ter um vídeo com mais qualidade para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos falar um pouquinho da série. Eu vou dar uma resumida e nas anotações que eu fiz enquanto eu tava assistindo. Então, muitas das coisas que eu vou falar são sentimentos que estavam rolando na hora que eu tava assistindo a série. Então, bora lá. Que a série ela já começa mostrando a pessoa de costas, tocando piano, recebendo uma ligação. Na ligação sai a voz do Crazy e essa pessoa ignora a ligação. E aí a gente vê o que a gente já queria ver desde o final da temporada anterior, que é o início do treinamento dos alunos do Daniel e o Johnny juntos. E depois a gente vê como tá funcionando o Cobra Kai, no comando do John Crazy. E a gente percebe que o Rob tá ali, mas ele não quer fazer parte do rolê, ele só tá lá pra ter um lugar pra dormir e tal. O Crazy tá mais manipulador do que nunca. Tá bem interessante, esse início aqui já estabeleceu bem como o pessoal vai se portar durante a série inteira, praticamente, a temporada inteira no caso. Em paralelo a gente vê o Miguel e a Samantha tentando convencer o Johnny e o Daniel a trabalharem juntos de verdade, a cooperarem um com o outro, não apenas se juntando porque são duas pessoas com objetivo parecido, mas realmente trabalhar em equipe. A Sam tenta convencer o Rob a ajudar também, mas ele não aceita. E enquanto isso, o Crazy tenta mais uma vez recrutar aquela pessoa que estava tocando piano e a gente vê que era o Terry Silver. Pra quem não sabe, é o vilão do terceiro filme e talvez o vilão mais, entre aspas, vilanesco da franquia inteira. Porque pra mim ele é um completo maluco e a presença dele é muito intimidadora, mesmo que ele não fale nada. Aí o Johnny ele pensa em como se desculpar com o Daniel sobre as ações que ele tá tendo e tal, pra eles conseguirem realmente trabalhar juntos. Mas antes que ele fizesse isso, o Daniel já aparece na casa dele e eles conversam sobre os treinos. O Daniel convida o Johnny pra entrar no Miyagi-Do, eles começam a discutir, ele chega à conclusão que não vai rolar, eles são muito diferentes, não vai dar certo. E a gente vê lá, em paralelo, no dojo do Cobra Kai, o Rob desafiando todos os outros alunos a acertarem um golpe nele, e usando o que ele aprendeu com o Daniel, com o Miyagi-Do, ele meio que vence de todos. A única pessoa que realmente acerta ele é a Tori. E lá no Miyagi-Do, o Falcão é visto andando com uma marreta, o que é meio preocupante, porque no treinamento no dia anterior ele estava se sentindo excluído por todo mundo. Quando o Johnny e o Daniel vão ver o que está acontecendo, na verdade ele está abrindo espaço para um deck de treinamento, o que motiva mais ainda os alunos e o que faz com que o Daniel e o Johnny desistam da ideia de pararem de trabalhar juntos e eles mantêm a equipe. Lá no Cobra Kai, o Rob ele conduz o treino atual até o Chris voltar de viagem, que é a viagem que ele estava indo tentando recrutar o Terry, e ele se dispõe a ensinar o Miyagi-Do pra galera lá, pra eles saberem como se defender dos oponentes. E isso até aqui foi só o primeiro episódio. Essa temporada acontece muita coisa. Eu vou tentar resumir um pouco mais daqui pra frente, tá? O Daniel e o Johnny concordam em aprender o estilo de karatê um do outro, sendo que aí o Daniel vai aprender o estilo do Presas de Águia, que é o mesmo do Cobra Kai, e o Johnny vai aprender os princípios do Miyagi-Do também. Aí rola um núcleo com um personagem novo, um menino chamado Kenny, que começa a frequentar a escola do filho mais novo do Daniel, o Anthony. E o Anthony se mostra um bully que fica provocando e até mesmo ameaçando o Kenny.
E aí a gente volta, vemos o treinamento e, nossa, é muito bom ver o Johnny encerando o carro e fazendo todas as outras funções do treino do Miyagi-Do, pintando parede, todas aquelas coisas. E aí a gente volta pro Kenny, que é o personagem novo, jogando um MMO com a colega que conheceu na escola. E aí ele vai contando as coisas que ele gosta de fazer e tal. E aí, na verdade, a gente descobre que a menina lá do outro lado da tela era o filho do Daniel, junto com os amigos Bullies, fingindo que era ela. E aí, no dia seguinte, o Daniel começa a treinar o estilo do Presas de Águia. O Johnny faz o Daniel pegar no pesado, muito pesado. E, nossa, que treino é esse, cara? É muito louco esse treino. Aí, em outro lugar da cidade, a gente vê o Kenny, que é o menino novo. Ele é cercado pelo filho do Daniel e os outros Bullies. Eles começam a bater nele, mas ele foge. E aí a gente começa a escutar o próprio Kenny conversando com alguém, se abrindo sobre o bullying, falando que não se sente seguro, que tá sofrendo e tal. E a gente vê que ele tá conversando com o irmão dele que tá preso. E aí a gente percebe que ele é irmão daquele rapaz que tava preso no reformatório junto com o Rob, aquele que o Rob brigou na temporada anterior. E esse rapaz diz que conhece alguém que poderia ajudar ele. E aí, sem perder tempo, a gente vê que o Kenny vai pro dojo do Cobra Kai pedir ajuda do Rob para esse caso do bullying. Em paralelo, lá no Miyagi-Do, a gente vê o Miguel inseguro com o relacionamento dele com a Samantha, que ele é uma pessoa com a vida um pouco mais humilde, e ela tem grandes ambições pro futuro, e tá com medo de acharem que ele não é o suficiente para ela. E do outro lado da cidade, o Johnny tá treinando os membros do Miyagi-Do, com o estilo Presas de Águia, e ele tem uma conversa muito legal com a Samantha. Na moral, essa conversa é muito boa. E finalmente, o Terry Silver aparece no dojo do Cobra Kai e deixa claro pro Chris que ele mudou, que tem uma vida melhor e que é um homem melhor e tal. E depois de uma conversa interessante, ele vai embora. O Rob vai até a casa do Kenny devolver a mochila que ele esqueceu no dojo. Vemos que o Kenny se sente culpado pela prisão do irmão dele. E o Rob vê pelo celular uma das humilhações que o Kenny sofreu na escola com os bullies e decide ensinar alguns golpes para ele se defender. O Daniel ajuda o Miguel com um problema no carro da mãe dele. E o Daniel diz que vai ensinar o Miguel a arrumar o carro. O Miguel mostra uma insegurança sobre fazer faculdade pública por não ter dinheiro e tal. E o Daniel ele fala que ele nem fez faculdade, mas que chegou onde está com esforço. O que deixa o Miguel um pouco mais seguro. E assim como o Johnny teve uma conversa muito legal sobre estilo de vida com a Samantha, o Daniel fez exatamente a mesma coisa com o Miguel. E eu acho esse contraste muito legal. Ele dá uma intensidade maior à série, eu acho que fica muito legal. Em paralelo, a gente vê o Terry Silver sozinho, aceitando suas origens, seu passado e o que ele deve fazer. Em casa, o Johnny segue o conselho que ele mesmo deu para Samantha e vai se abrir com a Carmen. A Carmen é a mãe do Miguel, para quem não lembra. E finalmente dá certo. O relacionamento deles começa a fluir de verdade. Lá no dojo do Cobra Kai, o Kenny volta depois de ter um dia de treino com o Rob. E ele diz que quer se mostrar ser digno de ser parte da equipe. E ele ganha outra chance. E o Chris aceita ele como aluno e começam os treinamentos. E outra vez em paralelo, a gente vê a Samantha aceitando o Johnny como sensei. E o Miguel aceitando o Daniel. Em um outro dia por aí, a turma do Kenny visita o ensino médio. E o Kenny usa a camisa do Cobra Kai por lá. O ensino médio é a mesma escola que todos os outros personagens adolescentes que a gente conhece da série frequentam. No banheiro ele encontra alguns membros conhecidos da série que riem dele pelo fato dele ser pequeno e estar no Cobra Kai. O Kenny, que é raivoso, já queria bater neles. Ele até foi pra cima, mas o Falcão chegou antes e impediu. O Falcão até chega a aconselhar o Kenny a sair do Cobra Kai antes que ele se dê mal. E no dojo do Miyagi-Do a gente vê que o Johnny tá inseguro com a aproximação do Miguel e do Daniel. Com medo de ser deixado de lado, sabe? Um tipo de ciúme, por aí. E no Cobra Kai a gente finalmente vê o Terry Silver
a assumir o seu posto como sensei. Olha, eu vou ser sincero, eu tô gostando muito das cenas do Daniel e do Miguel juntos. É muito legal, é uma relação bem... eu não diria comum, mas é uma relação bem... viva, bem real, sabe? Continuando, a gente vê que o Rob assumiu treinar o Kenny em particular também, além dos treinos do Cobra Kai. A gente vê o Terry Silver desafiando o Rob para testar o seu potencial. E ensina algumas coisas sobre canalizar o medo, depois derrotar em combate e tal. O Johnny passa por um conflito interno, tentando saber como contar pro Miguel que tá namorando a Carmen, que é a mãe dele. E depois de um conflito entre os alunos do Cobra Kai e os alunos do Daniel e o Johnny, Chrissy e Terry Silver conversam sobre o verdadeiro Cobra Kai. O Terry fala sobre transformar o medo em uma arma e não ficarem presos no passado. Então, finalmente, Terry Silver e Chrissy vão até o dojo do Miyagi-Do. Chrissy aproveita para tentar mexer um pouco com a cabeça do Johnny, que é uma coisa que ele já faz sempre, né? Mas eu vou ser sincero, o Terry Silver é uma presença muito mais ameaçadora que o Chrissy. Pelo menos pra mim, sabe? Sempre que ele fala algo eu fico tenso, e isso já acontecia desde os filmes. No fim das contas, o Johnny e o Daniel discutem depois da visita do Silver, e acabam chegando à conclusão de que os dois têm que fazer uma luta entre si, com as regras do campeonato, e quem vencer assume o treino de todos os alunos em um estilo só. E mais uma vez temos um paralelo entre o Miguel e a Samantha com seus senseis. Outra coisa que anda acontecendo na série, que eu ainda não citei, mas é porque é um núcleo que eu não quero entrar em tantos detalhes, porque a evolução dos personagens por causa nesse núcleo é bem interessante e eu queria deixar pra vocês assistirem, sabe? Que é um núcleo com a Amanda Larusso e a Tori. É um núcleo bem interessante que fica rolando com as duas, tanto em conjunto quanto separado. Assistam e prestem atenção nesse núcleo, que ele é bem importante, por mais que ele tenha pouco tempo de tela. Depois de uma treta que rolou com os alunos do Cobra Kai e os alunos do Chrissy, eles atacam o Falcão sozinho. No momento em que o Johnny e o Daniel estão fazendo aquela luta deles lá no dojo do Miyagi-Do. E aí no final dessa luta a gente vê o Falcão chegando de capuz e descobrimos que o Cobra Kai cortou o seu moicano. Para quem acompanhou a evolução do Falcão, sabe o quanto esse moicano é importante pro personagem como um todo. Ele praticamente representa a segurança, o poder, a própria evolução dele, sabe? Então, olhando pro rosto dele, dá de ver o quanto ele foi afetado por isso. Depois disso, Daniel e o Johnny realmente se desentendem e os dojos se separam de vez. E aí descobrimos que o torneio mudou. As regras mudaram e vão ter outras categorias, vão ter exibições de habilidade. E o torneio de batalha padrão agora vai ter duas categorias, a masculina e a feminina, o que vai resultar em 2 campeões por torneio. Isso deixa o Cobra Kai em vantagem, já que o Johnny e o Daniel estão separados. E mais uma vez a gente vê aquele núcleozinho da Senhora Larusso e a Tori. E sério, a cada vez que elas aparecem esse núcleo fica melhor. E depois ainda tem uma cena bem pessoal entre o Falcão e o Dimitri, que, cara, a conversa que eles têm ali é realmente muito legal. Mostra o quanto a amizade deles é forte. Pra quem não lembra, eles eram bem amigos no início, antes de começarem a treinar o karatê e tal, então mostra a conexão deles de uma maneira sincera e, olha, me convenceu muito, tá? E durante o treinamento lá no Miyagi-Do, com o Daniel, o Falcão aparece. A gente vê que ele aceitou quem ele é, que ele não se importa mais ser chamado de Falcão, ser chamado de Eli. E eu vou ser bem sincero, ele é meu personagem favorito desde o início, é o personagem que mais evoluiu de todos, e é o personagem que pra mim, não só por ter evoluído muito, mas o tipo da evolução dele é uma evolução que eu gosto muito. É a melhor evolução da série, na minha opinião. Tá, vamos seguir. A Samantha tá mais agressiva do que nunca, porque tá seguindo os ensinamentos do Johnny. E assim que a Tori volta pra escola, ela já vai pra cima, não na porrada, mas já, tipo, deixando claro quem é que manda.
E aí finalmente a gente volta a ver o filho do Daniel, o Anthony, na escola com o Kenny. E as coisas parecem continuar daquele jeito. O Johnny e a Carmen planejam contar sobre o relacionamento pro Miguel, mas ele acaba descobrindo antes. O Daniel encontra no quarto do Anthony uma roupa do Cobra Kai e ele inventa que tá guardando pra alguém e que o Kenny na verdade é o menino que tá fazendo bullying com ele. Como eu não expliquei aqui o que ele fez antes, essa roupa do Cobra Kai tá no quarto dele porque ele roubou a roupa do Kenny no vestiário pra deixar ele sem roupa na escola. E aí o Daniel ele aceita treinar o Anthony. O Kenny conversa com o Rob sobre bater no seu bully, mas o Rob tenta dizer que é errado e que ele fez isso também, ele parou na prisão por isso e que o irmão do Kenny também parou na prisão por algo parecido. O Miguel acaba não lidando muito bem com o relacionamento do Johnny e da Carmen, mesmo que ele tente, porque as coisas mudaram, inclusive no treinamento. Vemos que o filho do Daniel fica ressentido de não ter lembranças do Sr. Miyagi. Vemos que o Anthony tenta recomeçar com o Kenny. Ele se desculpa pelo que aconteceu e quer começar tudo de novo, sem ressentimentos, mas o Kenny não aceita. Ele provoca todos os bullies, e levando até a biblioteca, se eu não me engano, e começa a pegar um por um. O Johnny e o Miguel conversam e se acertam. O Daniel e a Amanda descobrem que o Anthony é o aluno que mais comete bullying na escola, porque depois dessa briga que ele teve com o Kenny, eles foram chamados lá. Aí a gente vê que o Chris ele se sente um pouco ameaçado com a presença do Terry Silver, e ele decide contra-atacar com um discurso manipulador, deixando claro que ele é o líder ali. O Arraia aparece finalmente, depois de ser preso, já que, trabalhando na escola ele saiu batendo nos alunos. Mas o Chris humilha ele no dojo e manda ele embora. A Tori convida o Rob pro baile da escola. A mãe do Rob aparece na casa do Johnny pedindo ajuda, dizendo que um homem chamado Terry Silver apareceu lá na casa deles, emprestou um carro muito caro pro Rob e algum dinheiro, ofereceu um emprego pra ela e um monte de coisa. E ela sentiu que ele é um cara rico tentando manipular e que o Rob já tá sendo manipulado. O Johnny então invade o Cobra Kai pra tirar satisfação com o Silver, que não tava lá, mas sabia que o Johnny tava no lugar. Então ele liga pro Johnny e pede pra ele ir em outro lugar encontrar ele. Enquanto isso, no baile, o Rob e a Tori tentam desequilibrar a Samantha e o Miguel, e pra isso eles chegam deslumbrantes e até fazem um show, como eles chamaram, né? E no caso, dançaram com muito estilo, sendo o centro das atenções. Durante uma dança lenta, a Tori se abre um pouco com o Rob e eles se entendem bem até. Sinceramente, eu gostei bastante da conversa. Eu acho que eles podem se entender muito bem, porque eles têm, na medida do possível, uma vida parecida, sabe? Alguns traumas um pouco parecidos e eles passam por coisas parecidas. O Johnny vai até o lugar que o Terry Silver falou, que na verdade era o lugar onde ficava o dojo do Cobra Kai nos anos 80, lá na época dos filmes. E quando o Johnny chega lá, o Terry acerta ele de surpresa, e por algum motivo o Chris não concorda com isso. Ele diz que o Terry tem que parar e que tudo vai ser resolvido no campeonato. O Terry fica indignado porque ele achava que era isso que o Chris queria. A luta até continua, o Johnny luta contra o Terry usando algumas coisas que aprendeu com o Daniel, algumas técnicas do Miyagi-Do, mas não é o suficiente, ele acaba sendo derrotado. E quando o Terry atacar o Johnny caído pra finalizar, sabe? O Chris manda parar, dizendo que deveria deixar o Johnny ir embora. E eu fiquei bem surpreso por isso, eu vou ser bem sincero, tá? E voltando pro baile, no fim das contas, os dois casais brigam, começa uma luta perto da piscina, mas quem começou foi a Samantha. E tudo termina com os quatro caindo na piscina, o Miguel e a Samantha brigam, por ciúmes, por várias coisas, realmente eles ficaram desequilibrados e vão embora. Enquanto a Tori e o Rob parecem só estar se divertindo ali. Eles realmente, pararam de ligar pra presença do Miguel e da Samantha e estão só curtindo a festa. O Miguel encontra o Johnny caindo em casa, bêbado, e ajuda ele a ir pra cama. E o Johnny começa a falar como ele queria ser um bom pai, mas ele faz tudo errado, sei lá o que. E
O Miguel fica comovido, mas no fim o Johnny mostra que estava querendo falar isso pro Rob e não pra ele. Aí no fim da noite a gente vê que a Tori e o Rob começam a ter um romancezinho. Sinceramente, eu já tava meio que torcendo pra isso acontecer desde a temporada anterior. Eles se entendem muito bem. Seguindo, o Terry Silver parece muito frustrado com a atitude do Chrissy, e quando o Arraya aparece pra pedir uma segunda chance, o Silver mostra o quanto ele é maluco e começa a espancar o cara. Eu falei, a presença desse cara me deixa muito tenso. Pra mim ele é um completo maluco, sem contar que ele é um cara gigantesco de 1,96 m. E finalmente o torneio começou. E cara, como eu achei muito massa o uniforme vermelho com detalhes em preto do Presas de Águia. Nossa, ficou muito bonito. Tá, vamos lá. O Miguel tá nitidamente abalado. O Johnny acha que é apenas pela discussão que ele teve com a Samantha. Mas com certeza senti que o Johnny tá usando ele pra cobrir o vazio sobre o Rob é uma coisa que é forte. Eu vou tentar não falar muito das lutas em si, mas vou falar alguns dos resultados, tá? Então assistam a série, o torneio tá incrível, tem lutas muito boas. As exibições das outras provas estão muito legais. Nossa, tá muito bom mesmo. Todas as categorias estão muito acirradas no início, mas depois de um tempo o Cobra Kai começa a dominar, chegando em primeiro lugar, o Miyagi-Do ficando em segundo lugar e o Presas de Águia ficando em sexto lugar. E tudo vai depender das batalhas das duas categorias, feminina e masculina, porque vence o dojo que tiver mais pontos acumulados, independente do campeão de cada categoria. Se tudo der certo, se o Miguel vencer, o Presas de Águia pode tomar o primeiro lugar. E se o dojo que está em sexto lugar pode chegar em primeiro por causa das batalhas, com certeza o Miyagi-Do também pode. Então eu não preciso nem explicar a lógica ali de crescimento de pontos. Durante as lutas, o Daniel começa a perceber que o Cobra Kai está utilizando alguns dos golpes do Miyagi-Do, o que deixa ele um pouco desestabilizado. Eu não quero detalhar as lutas para vocês poderem aproveitar elas assistindo, mas, cara, o Falcão tá muito massa. Tá, vou parar de focar nele. Eu tô escrevendo esse roteiro enquanto eu assisto, então eu não sei quais vão ser os resultados das lutas, eu não sei quem vai ser o grande campeão, mas a minha torcida é pra ele. E eu juro que eu achei muito, muito, muito legal o Johnny torcendo pela Samantha, mesmo ela fazendo parte do dojo rival, já que ela aceitou muito do que ela aprendeu com os Presas de Águia. E chega em algum momento que acontece uma batalha entre dois membros do Cobra Kai, que foi sorteado. E, nossa, essa batalha foi legal, ela teve um bom significado, mesmo ela sendo rápida, sabe? E com certeza vai trazer consequências bem pesadas. Agora eu vou entrar em spoilers definitivos do torneio, das batalhas que a gente chegou nas semifinais, tá? Então, quem não quiser saber quem vai vencer as batalhas, eu sugiro que saia do vídeo agora, beleza? Eu poderia até colocar um sinal de os spoilers acabam aqui, mas eu não vou colocar. A semifinal que nós vamos começar falando vai ser a batalha entre o Falcão e o Miguel. Lembrando que o Falcão faz parte do Miyagi-Do. E, nossa, essa batalha tava muito legal, mas aí o Miguel sofre uma possível consequência daquele acidente que rolou lá na segunda temporada. E ele acaba caindo com muita dor no tatame e é levado pra ala médica. Ele ganha 30 minutos pra decidir se vai continuar lutando ou não, depois de descobrir que, na verdade, só distendeu um músculo, mas a dor continua. Em paralelo, a gente vê o Anthony, o filho do Daniel, indo até o vestiário tentar se desculpar mais uma vez com o Kenny. Mas ele não aceita as desculpas e começa a agredir o Anthony, enchendo ele de socos enquanto ele fica encostado nos armários. O Rob ele chega e separa a briga, falando que não treinou o Kenny para fazer isso, mas o Kenny se mostra um membro fiel do Cobra Kai, até usando a frase sem compaixão, que é um dos lemas do Cobra Kai. O Rob até tenta ajudar o Anthony a se levantar, mas ele tá desesperado e sai correndo. O Chris cruza com o Johnny nos corredores e mais uma vez ele tá agindo muito estranho.
Ele tenta até se desculpar pelo que o Terry fez na outra noite com ele. Mas pelo histórico, o Johnny vai embora, né? Ele não aceita e sai. Aí o Johnny vai tentar conversar com o Miguel pra convencer ele a continuar lutando, mesmo com dor. E o Miguel, ele parece triste, mas o Johnny não parece perceber isso. Mas mesmo triste, ele diz pro Johnny que vai voltar e vai lutar. Mas o tempo acaba e o Miguel não aparece na arena. O Johnny até vai tentar procurar ele lá na ala hospitalar, mas ele não tá mais lá. Na verdade, o Miguel foi encontrar a Samantha. Diz que sentia que não estava mais lutando por ele mesmo. E finalmente os dois se acertam. Tudo isso acontecendo enquanto a outra semifinal rola. E por incrível que pareça, quem estava na semifinal era o Dimitri, representando o Miyagi-Do. Só que não tinha muitas chances contra o Robbie. Querendo ou não, o Robbie é um lutador muito bom. Mas é legal saber que ele chegou até lá. E agora a gente vai para as finais. Com o Miguel não aparecendo para a luta, o finalista é o Falcão. Ou Eli, como ele está se chamando. Ele voltou a ser ele mesmo. O Falcão conversa com o Daniel e o Daniel aconselha ele a usar o estilo ofensivo que ele aprendeu no Cobra Kai, já que o Robbie domina mais o Miyagi-Do. E sinceramente, que luta incrível. Porque os dois lutadores, eles são totais opostos, mas conhecem os dois estilos. É muito bom. A luta é extremamente equilibrada e, sei lá, na minha opinião é o melhor X1 da franquia até agora, sabe? Minha luta favorita entraria facilmente no meu top melhores lutas que eu já vi. E nossa, a batalha se manteve tão equilibrada que chegou à prorrogação de morte súbita, que é acabou o tempo e recomeça e quem fizer um ponto vence. E nossa, eu tô escrevendo isso enquanto eu assisto e nossa, eu tô muito arrepiado, eu tô eufórico. Só de lembrar gravando esse vídeo eu já tô arrepiado de novo. Quando eles ganham uma pausa pra descansar, pra voltar pra morte súbita, o Silver meio que começa a provocar o Robbie, dizendo que essa batalha dizendo que essa batalha já devia ter acabado. E o Robbie pega e responde: "Você quer ir lá lutar então?" E ver o Robbie, tipo, respondendo o Silver é um negócio muito legal. Porque mostra que ele não tá nesse nível de manipulação, de ser manipulado que todo mundo achava que ele tava, sabe? E em paralelo, a gente vê o Daniel dizendo pro Falcão ir com tudo que ele tem. E como a camisa do Robbie rasgou, ele tira. E pra ficar de igual pra igual, o Falcão também tira a blusa dele. E a gente tem o foco naquela tatuagem gigante. E vem o som do Falcão no fundo. E a batalha recomeça. Se mantém por um bom tempo bem equilibrada, com um derrubando o outro, mas fugindo antes de levar o golpe. E nossa, quando eu escrevi esse roteiro que eu tô lendo aqui, eu escrevi exatamente isso aqui, ó. Nossa, eu tô eufórico e tô até tremendo. E realmente eu tava na hora. E no fim, spoiler do grande campeão, tá? Quem não quiser ouvir, sai do vídeo. O Falcão vence o Robbie e ele se torna o grande campeão masculino do torneio de Karatê Sub-18. E isso é incrível. Agora, tudo depende da batalha feminina. A batalha entre a Samantha e a Tori vai ser o que vai decidir qual vai ser o dojo campeão. Se vai ser o Cobra Kai ou o Miyagi-Do. Já que a vitória do Falcão nivelou os pontos dos dojos. E trazendo um pouco de volta o arco da Amanda Larusso e a Tori, as duas conversam nos corredores e a Amanda pede só pra que a Tori lute justo e que ela só quer que todo esse problema acabe. E ali a gente já vê que a expressão da Tori tá bem diferente. Que ela não é mais aquela mesma pessoa do início da temporada ou aquela pessoa extremamente agressiva das outras duas temporadas. Pelo menos pra mim, ficou nítido já no olhar dela. Um pouco antes da luta começar, o Daniel chama o Johnny pra conversar. E ele diz que os dois juntos são mais fortes. E que juntos eles formam um novo estilo de luta. Um estilo muito mais forte. Eles se acertam e se unem
pra dar apoio pra Samantha no final. O Daniel finalmente fala pra Sam que quer que ela seja ela mesma, independente do estilo de luta que escolha lutar. E mais uma batalha começa. A Samantha tenta acertar primeiro, ela começa agressiva, mas a Tori começa a revidar mais agressiva ainda. E sem saber o que fazer, a Samantha pede conselho pros dois senseis, que dizem pra ela usar tudo o que ela aprendeu com os dois estilos. A batalha volta e começa a ficar mais intensa e mais equilibrada do que nunca, mas durante a luta, a Tori acaba acertando acidentalmente o rosto da Samantha com o cotovelo perto do olho, o que ocasiona numa advertência e elas ganham um tempo para conversar com os senseis. O Silver diz pra Tori acertar o outro olho da Samantha de propósito e fingir que foi um acidente, mas ela nega a fazer porque isso é contra as regras e ela quer uma luta justa. O Silver reclama da situação, dizendo que ela deveria fazer o que o sensei tá mandando, mas o Chris interrompe dizendo pra ela fazer o que ela acha melhor. E na moral, o Chris tendo, sei lá, compaixão é um negócio muito estranho. Isso já tá me deixando meio receoso, ansioso, curioso, vários osos. Desde que o Terry tentou bater... Tentou não, ele bateu, né? Desde que o Terry bateu no Johnny. Tá, vamos seguir. A batalha recomeça, mais equilibrada ainda, mas no fim de tudo a Samantha acaba perdendo e a Tori parece se preocupar com a situação dela. Ela chega até próximo a Samantha perguntando se tá tudo bem com ela, mas antes que ela pudesse realmente começar uma conversa, os membros do Cobra Kai sobem no tatame e começam a comemorar, o que eu acho normal, é justo. E com a vitória da Tori, o Cobra Kai vence o torneio pela soma total dos pontos. A Tori é a grande campeã feminina, o Falcão é o grande campeão masculino. E a Tori vai em direção ao vestiário pra, acho que pegar a bolsa dela e vê o Silver conversando com o juiz do torneio e percebe que a final foi comprada, o que deixa ela bem abalada, porque se tem uma coisa que a conversa dela com o Robbie lá no baile fez, foi mostrar que ela só tava no torneio porque ela queria sentir que ela é realmente boa em alguma coisa, e saber que ela venceu sendo comprado é um negócio complicado. O Johnny vai até o dojo do Cobra Kai, que tá vazio, já que agora se tornou uma grande franquia e eles se mudaram para lugares melhores. E quem aparece lá é o Robbie, dizendo que seguiu ele. E o Robbie ele começa a se abrir com o Johnny. Ele fala sobre a situação do Kenny, ele fala sobre a mudança que o Kenny teve. Ele diz que ele queria ser um tutor, que é uma coisa que ele não teve quando mais novo, e fala sobre a raiva que ele sentia, a raiva que ele sente. Ele começa a chorar, ele diz que tá cansado de culpar o Johnny por tudo. Os dois se abraçam, chorando. Eu me emocionei de verdade assistindo a primeira vez. Eu já tô um pouquinho mexido só de lembrar, porque realmente, tipo, foi muito bom isso aí. Essa conversa foi muito boa, faz todo sentido acontecer, tem um significado muito grande. Eu achei incrível. Aí em outro lugar, agora quebrando um pouco a parte emocional aqui, a gente vê o Silver e o Chris comemorando e eles conversam, onde o Chris admite que teve um pequeno momento de compaixão ali com a Tori, e o Terry Silver diz que a fraqueza do Chris é o Johnny Lawrence e que a fraqueza do Silver é o Chris. Então a gente vê que o Silver decidiu se livrar da sua própria fraqueza e vemos que o Araya fez um acordo com o Terry. Ele aceitou ser espancado e culpar o Chris para poder fazer parte do Cobra Kai. Então a polícia prende o Chris por agressão e tentativa de homicídio, enquanto o Silver se finge de desentendido. E eu vou dizer outra vez, a presença desse cara me deixa tenso, é agoniante, ele é um completo maluco. E lá na casa do Miguel, a Carmen encontra uma carta. Nessa carta o Miguel fala sobre o que ele sente, sobre como ele perdeu o rumo da própria vida e que decidiu ir atrás do próprio pai. A série acaba com Daniel conversando com alguém no túmulo do Sr. Miyagi, pedindo ajuda. Então nós vemos o Chozen, o rival do Daniel lá no segundo filme no Karate Kid, e que apareceu na terceira temporada, o responsável por ensinar o lado agressivo do Miyagi-Do pro Daniel. E a série termina com o Chozen aceitando ajudar. E caramba, que temporada!
Com certeza a minha temporada preferida da série até agora. É que me deixou mais intenso, mais eufórico. E, cara, diferente das outras temporadas, essa teve um foco maior nos dramas e menos foco nas lutas aleatórias. Não que eu não goste da porradaria, eu adoro, eu gosto, eu sou fã de Tokusatsu, então eu sou um cara que gosta de porrada sem sentido. Mas o que essa série tem de melhor é a parte dramática. E as lutas em excesso estavam ofuscando essas partes e impedindo de algumas evoluções, algumas construções narrativas acontecerem de maneira mais interessante. E dessa vez aconteceu. Não é à toa que tiveram muitos núcleos acontecendo e todos eles foram muito bem desenvolvidos. Tudo que ficou aberto, a gente sente que ficou aberto propositalmente para ter uma conclusão na próxima temporada. E mesmo os núcleos que ficaram abertos, eles tiveram fechamentos em pequenas partes do próprio núcleo, como o núcleo da Amanda Larusso e a Tori. A gente viu que teve um fechamento entre a relação entre elas, mas que continua esse núcleo porque abriu uma nova possibilidade dentro dele. A gente nota que a Tori mudou, a gente nota que a visão da Amanda sobre a Tori mudou, mas ainda tem a questão da Tori e a Samantha. O núcleo do Kenny fechou, que era o núcleo que o Kenny estava sofrendo bullying do Anthony Larusso. A gente vê que o Anthony mudou, que ele se arrepende do que ele fez, que ele tentou melhorar. Essa parte do Kenny sofrendo bullying acabou, mas o núcleo dos dois continua, porque o Kenny deixa bem claro que os papéis se inverteram. E eu acredito fielmente que o Anthony vai ter que aprender a lutar para aguentar um ensino médio na próxima temporada. A jornada do Falcão, para mim, é a mais bem construída de todas, porque ela conversa diretamente com toda a jornada dele nas outras temporadas. Que ele começa sofrendo bullying porque ele era um nerd, porque ele tem a marca na boca, e ele entrou pro karatê, começou a criar mais confiança, criou confiança a partir do momento que ele teve aquele cabelo moicano, que já conversa diretamente com o medo dele do bullying, porque o cabelo chama mais atenção do que a boca, e ele se tornou um dos melhores lutadores já na primeira temporada, né? Foi melhorando. Ele foi se perdendo completamente, se tornou aquilo que ele odiava. Depois que os bullies que faziam mal pra ele entrar no Cobra Kai, ele começou a perceber que talvez estivesse no caminho errado. Na temporada anterior ele já começou a mostrar o remorso. E ele ajudou o Dimitri, ficou contra o Cobra Kai. Nessa temporada atacaram ele, cortaram o cabelo dele, porque era o motivo da confiança dele. E com o tempo ele foi percebendo que não é o moicano que define ele, mas ele mesmo. Tanto que quando o Daniel pergunta se ele prefere ser chamado de Eli ou de Falcão, ele simplesmente diz que tanto faz, porque ele é as duas pessoas, independente do moicano não. E no fim, todo esse arco resultou nele sendo campeão. E eu achei isso incrível. Ele merecia. E agora seguindo para outros personagens. O Miguel, que a vida dele era o karatê, e ele abriu mão disso tudo porque ele não sentia que estava lutando por ele mesmo. Foi sendo construído durante a temporada inteira. E, cara, nossa, é até pesado, sabe? Tudo o que aconteceu entre o Johnny e a Carmen preparou a narrativa do Miguel para esse momento, para ele poder fazer a busca pelo pai dele. E realmente faz sentido. E aí a gente vê o arco do Robbie, que conversa diretamente com o arco do Kenny, e conversa diretamente com o arco da Amanda Larusso com a Tori. E isso é muito, muito bom, é muito louco. Porque o Robbie, ele acaba tentando fazer a função que o pai dele deveria fazer. E a evolução do Kenny, se tornando um bully, uma pessoa agressiva, fez o Robbie perceber o lado do pai dele, o lado do Daniel. Ele conseguiu se enxergar no Kenny. E isso com certeza vai mudar tudo daqui pra frente. Tanto que ele entrou basicamente em um arco de redenção. O que eu achei incrível, é muito bom. O Daniel e o Johnny evoluindo juntos, mesmo separados, juntando os estilos, é um negócio incrível. Na verdade, eu acho que desde o início
a série já estava preparando para isso acontecer. O arco da Samantha também, onde se inverteram os papéis. Ela acabou se tornando extremamente agressiva, é sempre a primeira a bater, por causa dos conselhos do Johnny, mas talvez ela não tenha entendido de maneira certa. O que com certeza vai causar grandes problemas na temporada seguinte, mas também deixou claro que isso não é o suficiente para ela vencer. Tanto que ela tá incrédula porque perdeu. E claro que não posso deixar de citar o Terry Silver, que começou não querendo fazer parte disso, mas que já chegou se mostrando alguém intimidador, uma ameaça muito grande, talvez maior do que o próprio Chris, e definitivamente muito mais louco. Esse cara é insano. E nossa, todo o arco do Terry e do Chris juntos, se desentendendo, vai crescendo aos pouquinhos e até chegar na prisão do Chris por culpa do Silver. Com certeza o Silver dominar totalmente o Cobra Kai vai mudar todo o clima da série de uma maneira muito brusca. Eu gosto bastante de como essa temporada trabalhou os conflitos e os núcleos e conseguiu deixar eles abertos para a próxima temporada, mas sem deixar aquele gosto de trabalho incompleto, sabe? A gente sente que foi um negócio bem feito. E com certeza o arco da Tori, agora que ela descobriu que a vitória dela foi comprada, vai ter alguma consequência muito grande. Ao mesmo tempo que o Rob caindo na real também vai ter uma consequência muito grande. A prisão do Chris também. Nossa, que série incrível, cara. Ficou muito bom, é muito bom. Eu poderia ficar falando horas e horas e horas aqui. O arquivo bruto desse vídeo já tá grande pra caramba. Provavelmente eu vou cortar muita coisa do que eu falei. E... nossa. Eu tentei não detalhar muitas coisas da série, mesmo contando em resumo, pra que quem não assistiu ainda e assistir esse vídeo possa assistir a série e curtir e ter as emoções também. E era isso que eu queria trazer pra vocês. Até a próxima. Fui!